Bom, o trabalho, pessoal, começou com uma visita do nosso pastor e presidente, o pastor José Rodrigues. Ele é médico, cardiologista. Ele fez a primeira visita dele para a Índia, foi feita inclusive com o pastor Márcio Valadão, aqui da Lagoinha. Eles foram para a Índia numa visita lá para conhecer o país e tudo, a situação do país. E nessa visita na Índia, eles estavam lá passeando lá na rua e o pastor José se deparou com um corpo de uma menina no chão, do outro lado da rua. E ele foi lá, né, como médico, ele queria ver o porquê que aquela menina estava ali deitada. Quando ele chegou lá, ele viu que essa menina, na verdade, estava morta. E ao ver isso, depois ele foi consultar o porquê daquela menina estar ali, né, na calçada, ali, jogada na rua, e ele ficou sabendo que ela estava ali porque ela não era considerada digna de um velório, de um enterro normal. Então ela estava ali só esperando, na verdade, o caminhão de lixo vir para recolhê-la. E esse é a dificuldade que nós temos hoje com o tráfico humano. Né? E foi daí que surgiu. Daí então o pastor Márcio abriu uma casa na Índia, abriu um trabalho lá. Inclusive ele fala muito dessa viagem dele para a Índia. Exatamente. Né? Ele abriu um trabalho lá na Índia. Que é o projeto Achastan. Exatamente. E o pastor José abriu então a Mobilização Mundial e a MCM, né, Missão Cristã Mundial, e nós então começamos um trabalho no Nepal. Né? O Nepal hoje estima-se que são traficadas entre 12 a 15 mil crianças. Né? Quando eu falo crianças, são crianças mesmo de 8 a 12 anos de idade. Né? Elas são traficadas, né? Os traficantes eles vêm e falam, olha, nós vamos te dar um emprego bom lá na Índia, vamos te dar você vai ter uma família, muito dinheiro e tudo. E elas acreditam nisso, né? Porque a vida delas é muito precária. E acabam indo. Anualmente, de 12 a 15 mil? Anualmente. Isso só para a Índia, né? Sem contar os outros lugares que as crianças são levadas para exploração doméstica, escravidão, essas coisas. Né? Quando elas chegam lá, elas se veem numa situação que não conseguem retornar para a casa delas. Exatamente. E acabam sendo sujeitas a fazerem esse tipo de... Exatamente. Nós temos casos de crianças que a maioria delas vão e são vítimas da exploração sexual. E nós temos casos de crianças que recebem aí entre 15 a 20 homens todos os dias sobre elas. Deus, então, assim, e aí que entra o trabalho da Menina dos Olhos de Deus no Nepal, sob a coordenação da Mamata. Né? Eu queria perguntar isso. Eu estive na Índia em 2010 e pude presenciar isso assim, em loco, não é? E ver como que a exploração sexual, sobretudo infantil, ela é uma situação de conhecimento do governo, mas de certa forma aceita pela sociedade, né? Ou seja, a sociedade faz vista grossa. Todas aqui são do Nepal, seria? A Mamata fala português, né? Fala. Já aprendeu português, inclusive, mas mora lá no Nepal. Sim, moro no Nepal. E todas as outras duas também são nepalesas? Sim, nós todos somos nepaleses. Tá. E vocês também, ou elas, passaram por isso? Foram traficadas para a Índia ou elas não chegaram a passar por isso? Graças a Deus que nenhuma nós chegamos desse processo, mas também uma de nós fomos acolhidos com o programa de prevenção, porque nós não somente temos meninas que foi traficada, mas temos programa de prevenção, onde a menina dá risco de cair no processo, então nós acolhemos ela na casa. Entendi. Então o trabalho, o projeto Menina nos Olhos de Deus, ele chega antes para poder impedir que essas meninas possam ser traficadas. Em casos de a menina na rua, drogada, morando na rua, nesses casos, nós acolhemos essas meninas. Qual que é a população do Nepal hoje? Você tem noção? 28 a 30 milhões. Milhões de pessoas. E a questão, por exemplo, de renda per capita, você saberia dizer, assim, aproximadamente? Sim, hoje mudou. Eles não fizeram de novo pesquisa, mas eu sei que 220. Dólares? 220 dólares. Por mês? Era muito, por mês. Eu acho que por ano. Por ano. 220 per capita por ano é muito baixo. Isso dá menos de um dólar por sim, dia, sim, bem menos de um dólar. Sim, dá. E no caso, por exemplo... Hoje eu não acho isso, eu não acho. Mas esse aqui foi quase 15 anos atrás, então eles não fizeram nova pesquisa. Você acha que o número está atualizado? Eu acho mas continua muita pobreza? Ainda. Qual que seria o principal motivo? Eu queria perguntar para... As moças trabalham no projeto também, ajudando a resgatar? As duas trabalham ajudando a resgatar outras pessoas? Ela trabalha na escola, nós temos uma escola, ela trabalha na escola, Binda. E a Márcia, ela trabalha na escola, programa de prevenção.
E eu trabalho mais na repatriação, trazer essas meninas de volta e papel, essas coisas. E a escola seria escola regular mesmo? É nossa escola regular mesmo, porque nossas crianças estavam indo em uma escola onde eles obrigavam para se prostrar diante dos outros deuses e batia. Sério? Sem razão, não poderia cortar a franja. Então, nós começamos a orar para ter uma escola. Então, Deus nos deu essa escola. Então, hoje ela ajuda na escola, biblioteca, cantina, ela ajuda na escola. E é a primeira escola cristã do país, não? Não foi primeira, mas uma das melhores e uma das primeiras escolas que é onde a criança ninguém bate a criança. Hoje no Nepal é considerada, está entre as 3 melhores escolas do país, né, Mamata? Lá em Agora, Katmandu. Mamata, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas crianças você tem ideia de que vocês já repatriaram ou que vocês já transformaram a vida? Dá para ter uma base? Nossa, falando menos olhos de Deus, nossa, hoje temos 210 crianças. 210. Nós temos 200 crianças, eu não posso falar que transformou, mas porque quando vem na nossa casa, nunca nós, como pais é muito hindu, radical, nós não podemos converter as crianças. Então, elas mesmas se pedindo, eles mesmos conhecendo o amor de Deus, se convertem. Então, hoje nós temos 210 crianças, meninas, meninos junto. Ótimo. Eu Isso, queria perguntar para uma das duas, ou para a Márcia, qual que é o nome da outra? Binda. Binda. Poderia ser para uma das duas, que está mais em contato com as crianças. Qual seria o motivo principal que vocês acreditam que leva essas crianças à prostituição? Seria a pobreza? Seria falta de entendimento dos pais? Seria uma questão religiosa? Qual que seria o maior fator, o principal fator? के कारणले गर्दा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ बेचिन्छ के कारणले गर्दा चाहिँ एलालाई फलाउनु के कारणले गर्दा बच्चाहरूलाई बेच्छ कि गरिबीले मात्रै हो कि बाउआमाले नबुझेर हो के कारणले गर्दा चाहिँ बच्चाहरू बेचिन्छ Ela está falando nepalês, viu, para quem não sabe. त्यसो भएर यसले मलाई बोल्न लगायो के बच्चाहरू चाहिँ खास दुईवटा तिनवटा किसिमले बेचिन्छ एउटा चाहिँ एकदमै गरिबीको कारणले गर्दा पनि हो अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अवेरनेसको जस्तै कि बेच्नुहुन्न भन्ने थाहा नभएर पनि हो E realmente a criança foi vendido, pobreza é uma das razões e outra também é a falta de conscientização sobre tráfico. A falta de conscientização.